Fala galera, você sabe o que gera a felicidade? Para explicar isso, eu vou te explicar, você precisa entender o que é a teoria do estado de flow. Essa teoria ela foi criada pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, né? Eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas via das dúvidas vai aparecer aqui o nome dele, beleza? Bom, acontece que o Mihaly ele passou anos em uma pesquisa onde ele acompanhou várias famílias para tentar entender o que gera mais felicidade. Nessa pesquisa em questão, ele partiu do pressuposto de que o dinheiro traz felicidade. Então ele mediu o nível de felicidade dessas famílias em 3 níveis financeiros ao longo do tempo. Então, partindo do início, de quando ele começou, tiveram aquelas famílias que ao longo do tempo conseguiram ter um nível financeiro melhor, conseguiram crescer, evoluir. E ele foi medindo o nível de felicidade dessas famílias ao longo do tempo. Acontece que o nível de felicidade delas não sofria grandes alterações. Sempre ficava ali por volta de 7,8, 7,9, sempre ficava ali próximo dessa média. Já tiveram aquelas famílias que mantiveram o mesmo padrão financeiro. E o mesmo aconteceu. O seu nível de felicidade se manteve ali muito próximo, sem grandes alterações, não teve nenhuma alteração de forma considerável. Já as outras famílias que caíram em seu padrão financeiro, só um detalhe, essas famílias elas caíram em seu padrão, mas tinham condições de manter o básico. Então, elas não caíram para baixo da linha da pobreza, beleza? Mas essas famílias que caíram nesse nível financeiro, o seu nível de felicidade sofreu uma pequena queda, tá? Então ele fez essa pesquisa, esse acompanhamento por mais de 10 anos. E a conclusão é que a falta de dinheiro talvez pode ali te gerar uma infelicidade, mas ganhar mais dinheiro não traz felicidade. Então ele continuou essa pesquisa tentando entender, afinal de contas, o que gera felicidade? Então, ele começou a monitorar as pessoas que eram consideradas felizes. E o que ele percebeu sobre essas pessoas? Ele percebeu que essas pessoas estavam constantemente conectadas a atividades que, por exemplo, faziam elas perderem a noção do tempo. Então ele entendeu uma coisa, essas pessoas consideradas felizes estavam constantemente conectadas com atividades que geravam flow. Mas o que seria estar em um estado de flow? Quando você entra em estado de flow, você fica completamente envolvido com a sua atividade. É um sentimento de êxtase. Você está tão focado nessa atividade que você perde a noção do tempo. Então, como é que funciona? Como é que você chega nesse estado de flow? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Esse estado ele é baseado, ele é definido por 2 parâmetros. Você precisa desenvolver o seu nível de competência, a sua competência, ou seja, é o seu saber fazer. É o seu nível de conhecimento, o seu nível de habilidade, a quantidade de informações que você tem. Isso torna você uma pessoa competente. Por outro lado, você precisa de desafios, o nível de dificuldade. Então você precisa se desafiar, ter responsabilidade, atividades que tirem você da sua zona de conforto. Que vai exigir de você um maior nível de competência, um maior nível de habilidade. Então, quanto maior o desafio, maior tem que ser o seu nível de competência. E como é que funciona? Vamos supor, um exemplo, você tem um alto nível de competência, de habilidade, você se sente preparado, mas você tem um baixo nível de desafio, ou seja, as suas atividades têm um nível de dificuldade baixo. E se você ficar nesse tipo de atividade por um longo período, isso vai acabar te gerando um estado de tédio. Isso é o que acontece muitas vezes, por exemplo, em quem é concursado, quem presta concurso público. Ou te gera tédio ou um estado de relaxamento. Agora, quando você tem um alto nível de desafio, as suas atividades têm um alto nível de dificuldade, porém,
você não tem um nível de competência o suficiente para esse tipo de atividade, o seu nível de habilidade é baixo. Sabe o que acontece com você? Isso pode te gerar dois estados. Pode te gerar ansiedade ou te gera uma preocupação. Por quê? Você tem um alto desafio com baixa competência. E isso às vezes acaba te gerando frustração, porque você tem um alto nível de desafio, um alto nível de dificuldade, porém você não tem a competência e a habilidade necessária para isso. Agora, sabe o que acontece quando você tem um alto nível de habilidade e um alto nível de desafio? Nesse momento, né, que você tem os dois em alto nível, gera o estado de flow. Nesse momento, a sua atividade te gera um nível de desafio que você precisa estar concentrado, se conectar com essa atividade para você realmente usar o seu máximo potencial. Isso é estado de flow. Flow significa fluir, né? Uma troca ali de fluidos. É você se conectar, é você entrar em um estado de êxtase, que realmente te faz perder a noção do tempo, que você fica ali profundamente conectado, extremamente focado em realizar essa tarefa. No mundo ideal, o ideal é você encontrar esse estado de flow no seu trabalho, né? Mas se por algum motivo você não tem essa possibilidade, seu trabalho não te gera estado de flow, você precisa realizar atividades, talvez como hobby, que te gerem esse estado de flow. Então comece pensando, o que pode te gerar flow? Ah, Bruno, eu, por exemplo, quando eu estou assistindo Netflix, isso acontece comigo, né? Eu perco ali a noção do tempo, pode até parecer engraçado, mas tem pessoas que realmente podem pensar isso, que Netflix gera flow. Mas entenda, esse tipo de coisa, né, te gera prazer, mas não te gera flow. Por quê? Netflix, por exemplo, porque ele não preenche essas duas exigências. Assistir Netflix não é nada desafiador e não te gera nenhum nível de dificuldade. Não exige de você nenhuma habilidade, nenhuma competência para você estar fazendo isso. Então, você precisa achar algo que realmente seja desafiador, que exija de você usar a sua máxima capacidade. Beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.